Alguns comentários gerais, então, agora sobre sistemas integráveis. Uma primeira observação é a seguinte: no caso de um sistema com 2 graus de liberdade, para um sistema ser integrável, basta que exista uma segunda constante de movimento independente da hamiltoniana. Porque, embora eu não tenha dito isso antes, né, como um sistema integrável é, por hipótese, um sistema cuja hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, então a hamiltoniana, por si própria, é a constante de movimento. Então, um dos F's sempre pode ser escolhido como hamiltoniana. No caso de um sistema de 2 graus de liberdade, é preciso que exista uma segunda constante de movimento, independente da hamiltoniana, para que automaticamente o sistema seja integrável. Porque no caso de 2 graus de liberdade, se F2 for uma segunda constante de movimento, automaticamente F1 e F2 estão em involução. Porque como F1 é hamiltoniana, né, e F2 é constante de movimento, então o parêntese Poisson de H com F2 ou de F2 com H é igual a zero pelo fato de F2 ser constante de movimento. Então, em 2 dimensões, para um sistema com 2 graus de liberdade, basta que exista uma segunda constante de movimento independente da hamiltoniana para que automaticamente o sistema seja integrável. Outras observações. Se o movimento do sistema mecânico é limitado no espaço de fase, se o sistema não pode escapar para o infinito, quer dizer, se o movimento se dá numa região limitada do espaço de fase, então, como o movimento se dá, né, nessas superfícies de F constante, porque os J's, que são os F's, são constantes, as únicas quantidades que variam são os φs, então o movimento no espaço de fase ocorre numa variedade que é descrita por N ângulos. Ou seja, essa variedade é uma espécie de toro n-dimensional. Porque, considerando o caso n igual a 2, um toro bidimensional é uma superfície assim, uma superfície de uma câmara de ar, de um pneu. Essa superfície é descrita por 2 ângulos. Um ponto qualquer dessa superfície é caracterizado por 2 ângulos. Esse ângulo aqui, que dá a rotação em torno desse eixo de simetria do toro, e um segundo ângulo que mede a rotação nessa outra direção aqui independente. Então, se nós marcarmos uma direção qualquer aqui, esse ângulo, se esse ângulo aqui for φ1, o outro é φ2, por exemplo, tá? No caso de n graus de liberdade, então o movimento se dá numa superfície que é topologicamente equivalente a um toro em n dimensões. Um n chamado n toro. Os valores dos J's dizem em que toro o sistema se movimenta. E à medida que o tempo passa, os ângulos é que vão mudando com o tempo dessa maneira aqui. Então o movimento do sistema é o movimento de um ponto ao longo da superfície desse toro. Outra
pergunta cabível aqui é a seguinte: esse teorema caracteriza com bastante detalhes os sistemas integráveis. E a pergunta seria a seguinte: será que os sistemas mecânicos são, de modo geral, integráveis? Os sistemas integráveis são a regra ou são a exceção? Sabe-se que os sistemas integráveis, na verdade, embora pareçam, ser muito frequentes, porque tipicamente os problemas de mecânica que nós sabemos resolver exatamente são os sistemas integráveis. Somos capazes de resolver explicitamente as equações de movimento. Mas esses sistemas, cujas equações de movimento nós sabemos resolver explicitamente e, portanto, são integráveis, na verdade, são a minoria dos sistemas mecânicos. Os sistemas mecânicos, em sua vasta maioria, são não integráveis. Os sistemas integráveis são a exceção e não a regra. Há uma outra propriedade importante dos sistemas integráveis que merece ser mencionada, que é a seguinte: observem a solução das equações de movimento para o sistema integrável nessas variáveis aqui que sempre podem ser introduzidas. Essas constantes aqui, φk de zero e os valores de jk, são determinados pelas condições iniciais. São constante de integração, φk e jk, determinadas pelas condições iniciais. Agora, suponha que, o que sempre acontece na prática, uma incerteza, por pequena que seja, nos valores das condições iniciais. Uma pequena incerteza nas condições iniciais vai provocar uma pequena incerteza nesses ômegas e jotas, mas vocês veem que qualquer pequena incerteza nos Ws vai provocar uma incerteza nos φs que no máximo cresce linearmente com o tempo. Então, se essa incerteza aqui for suficientemente pequena, mesmo num intervalo de tempo bastante longo, isso vai produzir uma pequena incerteza no valor de φ num instante t futuro. Então, esse tipo de movimento em que pequenas variações nas condições iniciais provocam, mesmo a longo prazo, pequenas variações na solução das equações de movimento, então esse tipo de movimento é chamado de movimento regular. Agora, se o sistema não é integrável, pode acontecer de, em certas regiões do espaço de fase, acontecer o seguinte fenômeno: uma pequena variação nas condições iniciais pode crescer exponencialmente com o tempo. Quando isso acontece, nós dizemos que o sistema apresenta uma dependência sensível das condições iniciais, ou ultrassensível das condições iniciais. E o resultado é o seguinte: se uma pequena variação nas condições iniciais crescer exponencialmente com o tempo, isso significa que, mesmo a curto prazo, uma pequena incerteza nas condições iniciais pode provocar uma enorme variação na variável envolvida num tempo posterior, mesmo que seja num futuro relativamente próximo
do instante em que as condições iniciais são conhecidas com uma pequena incerteza. Em outras palavras, uma pequena incerteza pode provocar uma grande incerteza na variável envolvida depois de transcorrido um intervalo de tempo curto. Se isso acontecer, torna-se praticamente impossível fazer previsões a longo prazo em relação ao comportamento dinâmico desse sistema. Porque, na prática, nós sempre conhecemos as condições iniciais com um certo grau de incerteza. E se essa pequena incerteza se tornar uma enorme incerteza num intervalo de tempo curto, então nós praticamente não podemos afirmar nada sobre o comportamento futuro desse sistema por causa da rápida ampliação da pequena incerteza nas condições iniciais. Se isso acontecer, o movimento do sistema não integrável é dito movimento irregular ou caótico. Então, caos significa hipersensibilidade às condições iniciais. Pequenas incertezas nas condições iniciais são ampliadas muito rapidamente, exponencialmente, fazendo com que praticamente não se possa afirmar nada sobre o comportamento do sistema, mesmo a curto prazo, a partir do instante considerado como um instante inicial. Agora, de acordo com esse resultado aqui, esse tipo de movimento irregular não ocorre em sistemas integráveis. Então nós temos o seguinte resultado genérico. Caos, ou seja, esta sensibilidade, esta hipersensibilidade às condições iniciais, caos é uma propriedade privativa de sistemas não integráveis. Um sistema integrável nunca é caótico. Um sistema não integrável pode ser caótico. Um sistema não integrável não é obrigatoriamente caótico. Mas ele pode ser caótico em certas regiões do espaço de fase.